Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto online, aguardando, não é, dias melhores, não é, que nós possamos, assim que pudermos, queremos estar juntos novamente, presencialmente, não é? Faz muita falta, e eu creio que você também deve estar sentindo falta de estar juntos, né, de poder estar perto do irmão. Nós somos um povo que gosta de se abraçar, gosta de se tocar, né, se cumprimentar, e esses tempos realmente não têm sido fáceis para ninguém, né? Mas temos que ter paciência, perseverar, aguardar em Deus, aguardar o sinal verde de Deus, né, para voltarmos a nos reunir. Então temos que ter paciência, continuar orando pelas autoridades federais, estaduais, municipais, quer a gente goste delas ou não, precisamos abençoar para que possamos ir bem, não é? Nesse momento, muitas vezes temos a tendência de ficar rebeldes, de reclamar, de murmurar, mas a gente precisa tomar muito cuidado para ter uma atitude correta e bíblica, principalmente, não é? Nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus está dizendo nessas situações, né? Como Deus pensa, como Deus faria, né? Como Jesus agiria nesses momentos. Então eu te convido a ter paciência, a ter perseverança, a ser alguém persistente na presença de Deus. Vamos passar por isso, aprender com isso, amadurecer com isso, amadurecer a nossa fé, amadurecer a nossa esperança, porque nada disso é em vão. Amém? Eu convido agora você na sua casa a orar. Vamos invocar a presença do Senhor, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, seja bom ou seja ruim. Sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, e nós cremos que tudo que passamos nesta vida, elas cooperam para nos aperfeiçoar, para transformar nosso caráter, para nos tornar mais parecidos com Jesus, na semelhança do caráter de Jesus, da santidade de Jesus, da mansidão de Jesus. Senhor, ajuda-nos a ter um coração como o de Cristo, um coração que aprende a perseverar, a descansar, a esperar com expectativa no Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta manhã, nesta noite, a ouvirmos a Tua palavra, e não apenas ouvirmos, mas compreendermos, termos revelação, para que ela desça ao nosso coração, não apenas à nossa mente, mas venha ao coração, trazer transformação, trazer também esperança, trazer um renovo dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, guarda a mente dos meus irmãos, Senhor, guarda a nossa mente de todo mal, de todo ataque maligno, de todo pensamento maligno, de todo medo. Guarda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou tirar a máscara, porque estamos em 3 só aqui, né? Daniel e Rafael estão aqui novamente. Agradecer por estarem aqui, agradecer a eles. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler um trecho do capítulo 7, vamos ler o capítulo 8. Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de falar que nós estamos, eu acho que você já deve ter recebido pela sua célula, nós estamos preparando uma sacolinha, né, com mimos, né, para nós entregarmos para todo o pessoal da área da saúde da cidade, principalmente o pessoal da Santa Casa e o pessoal que está trabalhando no atendimento dos casos de Covid e na vacinação. Então nós pedimos que fossem passados para nós quantos profissionais mais ou menos estão envolvidos nesse trabalho, e foram passados para nós 400 profissionais mais ou menos. Então nós estamos preparando 400 sacolas contendo uns chocolatinhos, né, bombons, tal, bombons,
literatura cristã, né, que fala sobre o projeto de Deus na salvação, o plano de Deus na salvação, material muito bom que nós temos usado para evangelismo. Também um Novo Testamento que os Gideões estão doando, não é? Para nós também colocarmos na cesta, na sacolinha. Um marcador de páginas de livros, né? Com um versículo, com o nosso logo da igreja, endereço, horário de culto. E também, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes disso tudo, nós estamos pedindo para você e seus filhos, crianças, né, fazerem desenhos e escreverem cartinhas. Você escrever cartinhas e pedir para, se você tem filhos pequenos, que eles façam desenhos com a temática da vacinação, do uso de máscaras, dos profissionais de saúde, hospital, para que isso produza no pessoal da área da saúde um alento, né? Alguma esperança, algum alento emocional, porque eles estão passando por um momento muito difícil, tanto físico como emocional, de exaustão, né? E a única coisa que podemos fazer, e talvez o que mais importante que possamos fazer, é orar por eles e de alguma maneira mostrar que eles são importantes para nós, não é? Então, um material para que eles possam ler, não é? Umas cartinhas para que eles possam se emocionar, ver que tem pessoas que se importam com eles, que estão orando por eles. Então, como igreja, não é? Eu acho que são maneiras simples de nós mostrarmos amor. São coisas simples que nos custam tão pouco, não é? Então eu peço que você se dedique a escrever essas cartas, coisas rápidas, não precisa ser muito grande, mas cartinha, né, com um versículo, com uma frase, com algo que traga esperança para esse profissional. É claro que a sua carta nós não sabemos para quem vai, né? Mas escreva algo que possa estimular esse pessoal, não é? E também a gerar fé no coração deles. E as crianças, acho que seria muito legal se nós tivéssemos 400 desenhos para também colocar junto nessa sacolinha. Então nós demos um prazo até 31 de março para que essas cartas sejam feitas. Então peço que você se dedique a isso, né? Depois você entrega para o seu líder de célula e eles trarão para nós, para que a gente possa depois possa chamar o pessoal da capelania para montarmos essas sacolinhas e entregarmos lá no dia que o pessoal definir, né? Tá bom? Então faça isso com empenho, faça isso com dedicação, saiba que a tua mensagem vai estar edificando o coração de alguém, tá bom? Contamos com você. Eu acho que a cartinha é uma das coisas mais importantes dessa ação que nós vamos fazer. Também estamos preparando uma caravana solidária, alguma coisa que nós vamos fazer como se fosse um drive-thru aqui na frente da igreja. Você vai poder vir com o seu carro, de moto, né? E deixar um alimento para que a gente monte cestas básicas e depois destine para algumas famílias que já têm sido abençoadas e outras que nós possamos abençoar, ou para alguma entidade da cidade. Nós vamos ainda definir, né? Depende muito da quantidade que nós arrecadarmos. Então nós vamos montar uma equipe aqui da ação social para recolher poucas pessoas, né, para não aglomerar, mas para recolher aqui na frente. Você vai passar com o seu carro aqui na frente do salão da igreja e vai doar ou uma cesta básica completa, ou um pacote de arroz, açúcar, café. Nós vamos depois passar a lista de mantimentos que você pode doar. Nós vamos ainda marcar a data também, mas vai ser agora no mês de abril que nós vamos fazer essa ação. Então, esteja preparando o seu coração para doar com alegria. Amém? São pequenos gestos que nós temos que fazer para procurar aliviar o sofrimento de alguns. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7. Nós vamos ler desde o versículo 7. Versículo 7. E vamos ler também o capítulo 8. Diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou este mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder.
Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora o capítulo 8. Eu acho que esse capítulo é um dos capítulos mais sublimes da palavra de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse capítulo, na minha primeira Bíblia, eu risquei com muitas cores, de lápis de cor que eu tinha. Eu grifei, acho que é provavelmente é um dos capítulos mais marcados nas Bíblias, que eu tenho, porque eu acho ele muito significativo, para nós como cristãos. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O apóstolo Paulo aqui, nós temos feito uma sequência de
estudos aqui, de pregações nesses capítulos de Romanos, capítulo 5, capítulo 6, ele vai num crescendo, não é? Vai mostrando que há dentro de nós uma luta, dentro de cada ser humano há um conflito entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza, na qual nós fomos gerados e da qual nós não podemos escapar, nós nascemos nela, não é? Nós fomos gerados nela, nós somos, quando nascemos, descendência de Adão e Eva, não é? E infelizmente herdamos também o pecado, a maldição que vem sobre essa natureza velha, sobre essa velha natureza que está em extinção, né? Todo ser humano nasce debaixo dessa condenação, dessa maldição do pecado. Não tem como escapar disso no nascimento. Mas, ao mesmo tempo, Deus preparou uma forma de nós sermos salvos, que é através de uma nova natureza que está guardada para nós em Cristo. Então, quando nós nascemos e até o momento que nós nos encontramos com Deus, temos um encontro com Jesus Cristo, um momento onde nós reconhecemos a nossa incapacidade de sermos bons, a nossa incapacidade de sermos santos, a nossa incapacidade de não pecarmos. Reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de misericórdia, que precisamos nos arrepender. Quando nós caímos em si, quando nós nos quebrantamos e nos rendemos a Jesus, nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza e saímos debaixo daquele peso que estava sobre a natureza adâmica, e agora passamos a receber a graça, a misericórdia, o perdão, os benefícios da natureza de Cristo, que é uma natureza celestial, uma natureza divina. É uma raça que está crescendo, é uma raça nova, formada de todos os povos, nações, tribos e línguas da terra, sem exceção. Todos são amados por Deus. Não há raça privilegiada, não há povo melhor que o outro, não há homem ou mulher que seja mais amado por Deus do que outros. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos e filhas. Todos são amados por Ele, todos têm espaço no coração de Deus. Sabe, irmãos, não há espaço para racismo na igreja, não há espaço para privilégios na igreja, não há espaço para discriminação de qualquer natureza na igreja. A igreja é um lugar que inclui as pessoas, e é um lugar que você pode chegar como você está, é um lugar que você pode entrar, fazer parte dela do jeito que você está, desde que você não permaneça como você chegou, desde que você deseje mudar a semelhança de Cristo, desde que você deseje abandonar os seus pecados e passar a ter uma vida parecida com Jesus. E aqui Paulo vai descrevendo essa luta que há dentro de nós. Ele chega a dizer: como eu sou miserável, quem vai me libertar desse corpo mortal dominado pelo pecado? Mas aí ele já tem a resposta: graças a Deus, porque a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então há uma resposta para a crise de natureza que nós vivemos. Há uma resposta para a sua crise, para a minha crise de não conseguir fazer o que é bom, de não conseguir fazer o que é correto muitas vezes, de pensar no que é bom, mas fazer o que não presta, de querer fazer o que é bom, mas acabar fazendo o errado. Como é que eu resolvo isso? Quando eu reconheço que eu preciso da natureza de Jesus Cristo, de uma nova identidade, de uma identidade que vem do céu, uma identidade que me torna, que me transforma em filho de Deus, em filha de Deus. Não apenas alguém que foi criado por Deus, mas alguém que agora é filho dele. Nessa nova identidade, identidade de filho, identidade de filha, eu posso agora
me separar para Deus. Eu posso agora fazer o que é correto para Ele, porque eu não estou mais sozinho. Eu recebo o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que começa a habitar em mim, que começa a falar comigo, que vem sobre mim e habita dentro de mim. E o Espírito de Deus, em contato com o meu espírito, ele confirma que somos filhos de Deus, que eu sou filho de Deus. Aqui no capítulo 8, versículo 16, diz assim, vamos ler desde o 15: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós nos chamamos de Abba Pai. Abba Pai significa papai, papaizinho, pai querido, não é? Uma forma muito íntima de chamar a Deus. Pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja só, quando você passa a ter contato com a nova natureza de Deus, através de Jesus Cristo, você recebe não o espírito de escravo, de medo, mas o Espírito de Deus, que nos adota como filhos, e agora nós podemos chamá-lo de papai. E esse mesmo Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí, se nós somos seus filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, é claro que isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas. É claro que, e ele fala aqui, se de fato participamos do seu sofrimento. Então sempre o apóstolo diz, se de fato vocês realmente têm o Espírito, se de fato vocês realmente se converteram, se de fato realmente vocês se arrependeram dos pecados, se de fato vocês nasceram por uma nova vida, se de fato vocês renunciaram à natureza adâmica e receberam a natureza de Cristo. Sempre há um condicionante, porque depende da atitude do nosso coração, depende de uma busca verdadeira, de uma busca sincera, de uma busca honesta em Deus. Esses dias eu estava lendo um texto, eu não lembro se alguém mandou em algum dos grupos de WhatsApp, eu acho que foi, que dizia dessa questão do joio e do trigo, né, serem semeados juntos. E muitas vezes na igreja, nós vamos conviver nas igrejas, né, na igreja de maneira geral, não só na nossa igreja local, eu digo, nas igrejas, né, espalhadas pela terra, nós vamos ter juntos, né, o verdadeiro e o falso, falando coisas parecidas, orando semelhante, cantando cânticos, tendo uma linguagem evangélica, né, usando expressões bíblicas. Quantas vezes nós ouvimos, né, expressões bíblicas na boca de pessoas que não têm a menor noção do que aquilo significa, mas expressões como está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, só Jesus na causa, nós ouvimos isso, Deus te abençoe, vai com Deus. Essas expressões, elas não estão mais presas aos evangélicos, né, ou aos cristãos, não, elas extrapolaram, né, elas foram para a cultura deste mundo, e as pessoas tomaram posse dessas afirmações, que são verdades, né, o sangue de Jesus realmente tem poder, está amarrado. Quando você amarra um espírito maligno, você pode dizer, você está amarrado em nome de Jesus, não é? Deus te abençoe, isso tem um significado real. Mas as pessoas tomam esses jargões, essas frases, que para nós não são frases mortas, são frases vivas, e elas usam isso como gírias, como frases de efeito, como frases para zoar, para brincar, para tirar sarro, sem ter noção do significado real. E muitas vezes pessoas participam conosco muito tempo de cultos, de reuniões, e nunca se entendem que aquela palavra de confrontar o pecado, de se arrepender, de mudar de vida, é para ela. Muitas vezes ela já se acha boa. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca... A palavra de Deus é muito mais profunda que isso.
fala de odiar no coração. Se odiar o seu irmão, você já matou. Você não precisa matar de fato, basta você odiar no coração e não liberar perdão. Se você invejar o seu irmão, cobiçar o que é dele, você está roubando no seu íntimo. Então, Jesus ele aprofundou a lei que era exterior, ele trouxe para interior, para aquilo que está dentro de nós. Mostrou que o problema é na natureza humana, não é apenas de aparência, não é apenas ter um exterior de santidade, não é apenas vir numa reunião e ter um exterior de pureza. Quando está no culto, quando está em contato com outros irmãos, quando encontra com um líder, quando encontra com o pastor, você rapidamente muda o teu semblante, muda a tua linguagem e passa a falar como um crente. Como isso é tão bobo, meus irmãos. Nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida verdadeira. Aquilo que eu sempre falo, como você procede quando ninguém está te vendo? Como você age quando ninguém está vendo? Quando você tem a oportunidade de fazer o que é certo ou o que é errado, o que você escolhe fazer? O que é certo ou o que é errado? Tomar a decisão para aquilo que constrói ou tomar a decisão para aquilo que destrói? Então, essa convivência do joio e do trigo, muitas vezes, isso é mais comum do que a gente pensa. Jesus nos advertiu sobre isso. Agora, todos aqueles que recebem o Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo pode chamar Deus de papai. E essa comunicação, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Então é algo que você tem essa certeza de que você foi aceito por Deus, de que Deus te ama, de que seus pecados são perdoados, e isso te torna alguém responsável. Você não se esconde mais atrás das suas fraquezas para se justificar. Ah, pastor, mas o diabo me tentou. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente colocar o diabo como culpado em coisas que o diabo não tem culpa. Ele tem culpa em muita coisa, mas tem muita coisa que ele não tem culpa e as pessoas muitas vezes querem se esconder atrás dele com um ar de espiritualidade ainda. Ah, o diabo me atacou e eu caí. Meu irmão, você sempre pode dizer não para o diabo e sim para Deus. Você vai ter a opção de falar sim, Jesus, eu vou te obedecer, e falar não, Satanás, eu não quero nada com você, eu não tenho nada contigo. Embora a minha velha natureza queira fazer o que é agradável a ela, eu vou seguir a nova natureza de Cristo Jesus. Eu vou obedecer à voz do Espírito e não à voz da minha alma, da minha mente, do meu coração. Essa expressão, siga o teu coração, não há nada mais enganoso do que isso. Essa frase não é bíblica, meus irmãos. Não siga o seu coração. Não siga o seu coração, porque o seu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso e corrupto. O meu coração, ele me engana, ele é corrupto, ele tenta agradar a carne, ele tenta agradar a velha natureza. Nós temos que ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. Isso sim garante que nós estamos tomando as decisões certas em Deus, na direção correta. Então não siga o que o teu coração te diz, porque o teu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz isso. Então não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo fala, dessa luta entre carne e espírito, entre alma humana e espírito de Deus. Você precisa entender que para ser um vencedor, você precisa submeter a tua alma ao controle do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vem sobre nós, que agora habita em nós, precisa assumir o controle da nossa vida.
das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Eu lembro muito de uma música do Asaf que fala sobre isso, espírito, né? Vem controlar todo o meu ser. Aí ele fala, o meu sentir, o meu pensar, o meu falar e o meu agir. Sentir, pensar, sentir, falar e agir. Pensar, sentir, falar e agir. O pensar, é muito importante você deixar o Espírito controlar o teu pensar, os teus pensamentos, porque os pensamentos, eles despertam sentimentos dentro de nós. Do nada, você pode estar num dia de paz, tranquilo, tal, de repente você vem uma seta de pensamento na sua mente, começa a pensar em alguém e achar que aquela pessoa está te passando para trás nos negócios, ou está falando mal de você, você começa a alimentar algo, aquilo já gera um sentimento ruim dentro de você. Se você tem alguém perto, você externa aquele sentimento para a pessoa que está perto, às vezes teu marido, tua esposa, teu filho, um amigo. Então veja só, o pensamento despertou um sentimento, o pensamento ruim despertou um sentimento ruim, te levou a falar algo ruim, e se você continuar alimentando esse ciclo, você vai acabar tendo uma atitude ruim contra aquela pessoa ou em relação àquela circunstância. Então, tudo começa nos pensamentos. É importante matar no ninho a cobra, né? Matar no ninho, quer dizer, começa deixando o Espírito Santo controlar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, deixe que os seus pensamentos sejam inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso que é tão importante, meus irmãos, a gente ler a palavra, se encher com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz bons pensamentos. A palavra de Deus constrói pensamentos de Deus dentro da nossa mente. É muito importante isso, começar deixando o Espírito Santo controlar os nossos pensamentos. Se os pensamentos estão sob controle, é muito mais fácil controlar os sentimentos, porque os sentimentos não surgem do nada, eles são alimentados pela nossa alma, pela nossa mente. E se os pensamentos estão saudáveis, os sentimentos estão saudáveis, você vai ter palavras boas para falar, palavras que agradam, que edificam, que trazem louvor, que trazem, constroem, não destroem. E consequentemente as tuas ações vão ser coerentes com os teus pensamentos, teus sentimentos e tuas palavras. Você vai fazer coisas boas, você vai edificar os outros, você vai abençoar os outros. Então é um ciclo que nós precisamos alimentar da maneira correta. Alimentar a nossa mente com os pensamentos de Deus, com os pensamentos que vêm do Espírito. O homem que consegue controlar os seus pensamentos, não é? Ele é sábio, ele vai alcançar rapidamente, não é? Santidade, vai se tornar mais parecido com Jesus. Jesus, quando ele estava sendo assolado por situações difíceis, por pensamentos que vinham para tirar ele do foco, ele muitas vezes saía para orar. Quando ele estava ali no Getsêmani, naquele momento em que ele estava, naquele tempo em que ele tirou de oração, antes da crucificação, em que ele chega a dizer, né, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele pede para os apóstolos, para os seus discípulos orarem com ele, e aí ele chega perto dos discípulos, eles estavam dormindo. E ele fala, puxa, vocês não conseguem me ajudar por 1 hora em oração? Os discípulos não estavam entendendo a profundidade da luta que Jesus estava passando, e quanto ele estava sendo assolado nos seus pensamentos, para desistir do seu chamado, para desistir da cruz. Os pensamentos vinham de todas as maneiras, toda a força do inferno, toda a força das trevas estavam sobre a mente de Jesus, para que ele desistisse de ser crucificado. Mas ele falou, eu gostaria de não ter que beber esse cálice, mas contudo,
faça a tua vontade prevalecer e não a minha. Eu quero que o Espírito prevaleça, eu quero que a vontade de Deus prevaleça. Eu não vou fazer a minha vontade, eu vou me entregar à vontade do meu Pai. Sabe, irmãos, esses momentos em que você muitas vezes é confrontado, né, nos seus pensamentos, para fazer o que não é correto, para desistir de Deus, para pensar em outras coisas, para voltar para a tua velha vida, para práticas erradas, busque a Deus, vá jejuar, vá orar, vá meditar na palavra, e seja firme nas tuas decisões, firmes em Deus, sejam firmes em Deus, escolham em Deus, aprofunde a sua aliança com Deus, aprofunde o seu comprometimento com Deus. Você precisa falar para a tua alma, fica no seu lugar, que é o Espírito que governa. Amém? Isso não é fácil, não é simples, mas é necessário. É necessário. Você já é de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você se entregou a Jesus Cristo, e eu até quero corrigir aqui uma expressão que muitas vezes nós usamos, mas eu não acho que é a melhor expressão quando dizemos, fulano aceitou Jesus. Sabe, eu não gosto dessa expressão. Eu prefiro uma expressão, fulano se arrependeu dos seus pecados e se entregou para Jesus Cristo. Porque aceitar a Jesus parece assim, eu estou fazendo uma concessão para Ele, vou aceitar Ele na minha vida. Tipo assim, eu nem preciso tanto, mas eu vou aceitar Ele. Estão me insistindo tanto, estão falando tanto de Jesus para mim, eu vou aceitar. É como assim, se Jesus precisasse do teu favor para entrar na sua vida. Meu irmão, é o oposto disso. Na verdade, Ele que te aceita. Você era para ser rejeitado, você era para ser jogado para as trevas, eu era para ser rejeitado, era para ser jogado para o lago de fogo e enxofre. É um privilégio nós sermos incluídos na salvação, nós sermos incluídos na nova natureza, nós sermos incluídos no projeto de Deus. Então é Ele que nos aceita, não somos nós que o aceitamos. Eu me entrego a Ele. Entregar é como um presidiário fugitivo, alguém que tinha que estar preso, está fugindo e fala, eu preciso me entregar. Eu não quero mais viver essa vida de fugitivo, essa vida de perambulando, sendo perseguido, porque todos nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos condenados à morte, éramos escravos do pecado, éramos perseguidos pelas trevas, estávamos em fuga constante de Deus, e também perseguidos pelo diabo. Então alguém que está nessa condição não tem o privilégio de aceitar Jesus. Eu aceito ir preso. Meu irmão, quando alguém é fugitivo, é um condenado, e ele é capturado, a polícia não chega para ele e fala assim, você aceita ir preso? Como às vezes eu vejo as pessoas, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Meu irmão, não é aceitar, é você falar o português claro para a pessoa, falar, olha, você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que é pecador, e você quer entregar a sua vida para Jesus, você está se entregando a alguém que podia te condenar à morte eterna. Nós nos entregamos a alguém que podia nos condenar à morte eterna. Por isso que a palavra diz, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar a alma para sempre e o espírito para sempre. Deus pode nos livrar ou pode nos condenar eternamente. É a Ele que nós temos que temer. Então essa expressão, corrija no teu vocabulário cristão a expressão aceitar Jesus. Na verdade nós não aceitamos Jesus, Ele é que nos aceita. Nós nos entregamos a Jesus, como um condenado se entrega ao algoz, a alguém que
que tem todo o direito de prendê-lo e de condená-lo. Mas pela misericórdia de Deus, quando nós nos entregamos a Deus, nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos justificados, porque Jesus Cristo foi sacrificado no nosso lugar. Ele se entregou primeiro a Deus, para nos livrar da nossa condenação. Você está entendendo como é totalmente diferente essa expressão aceitar a Jesus? Ela tem que ser cortada do nosso vocabulário. Eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso fala por mal. Não, as pessoas falam porque é uma expressão que se convencionou falar muitas vezes. Mas não é a melhor forma de expressar a condição de alguém que se arrepende dos pecados e que se entrega a Deus. Porque aquilo que começa muitas vezes mal explicado, gera muitas vezes um fruto mal gerado, né? Então às vezes nós vamos ver conversões frouxas, arrependimentos pela metade, porque as pessoas não foram ensinadas desde o momento que elas nascem em Deus, de que elas é que são incluídas em Deus, elas é que são aceitas por Deus, elas é que têm que se arrepender dos pecados e pedir a misericórdia e o perdão de Deus. Não, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. A gente precisa perder essa mentalidade, porque isso gera uma igreja arrogante, uma igreja que se acha melhor do que os outros, e fica muitas vezes tripudiando em cima daqueles que ainda não conhecem a Deus. E essa atitude gera um afastamento das pessoas do verdadeiro Deus e do verdadeiro Evangelho. Então temos que aprender a semear corretamente para colhermos frutos corretos. Por isso que temos tantas conversões que não são conversões, tantos arrependimentos que não são arrependimentos. Falta choro na igreja hoje, falta quebrantamento na igreja hoje, falta arrependimento na igreja hoje, falta sofrimento na igreja hoje. Sofrimento por Deus, pelo reino de Deus, pelas causas de Deus. Uma igreja frouxa. Estamos gerando uma igreja fraca. Uma igreja que não amadureceu, porque não quer sofrer, porque não quer passar por dor, não quer passar por luta. A palavra de Deus chega a dizer que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Como que Jesus podia ser aperfeiçoado em alguma coisa, meus irmãos? O que havia em Jesus para ser aperfeiçoado, que só o sofrimento podia produzir isso nele? Então, se Deus não poupou o seu próprio filho, seu único filho, por que pouparia a nós de algum tipo de sofrimento? Lembrando que Ele quer o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que nós estejamos passando por sofrimento, por lutas, por tribulações, sabemos que essa dor não dá para comparar com aquilo que está diante de nós. Olha o que eu não vou entrar nessa parte do capítulo 8, eu vou deixar para domingo que vem, mas só dando uma prévia, versículo 18 do capítulo 8, diz assim: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Olha o que Paulo diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. É claro que há um sofrimento. Paulo não é leviano em dizer que esse sofrimento não é nada, não vale. Mas ele está dizendo que perto da glória que vai ser revelada mais tarde, esse sofrimento é zero. Esse sofrimento é nada. Então, temos que aprender a ter uma fé autêntica, genuína, verdadeira. Recebemos o bem e às vezes recebemos coisas difíceis também de Deus. Mas se recebemos o bem, por que não receberemos as coisas duras? Temos que aprender
a amadurecer. Uma criança, quando ela começa a crescer, né, dá aquele estirão, né, que o pessoal fala, né, dá aquela espichada, né, acho que é estirão que fala, eu não sei a expressão exata, mas dá aquela espichada. De repente você vê uma criança ali com seus 9, 10 anos, aí você fica uns 3, 4 meses sem ver, quando você vê de novo, às vezes dá aquela espichada, 11, 12 anos, e você às vezes nem reconhece. Esse crescimento rápido que se dá na pré-adolescência, adolescência, né? Ele às vezes é tão rápido na vida da criança, que chega a causar dores, porque os ossos estão crescendo, a musculatura está crescendo, e começa a gerar dor física. Então, a gente pegando essa figura natural e trazendo para o espiritual, se crescimento natural dói, crescimento espiritual também vai causar algum tipo de dor. Se crescimento natural causa desconforto, crescimento espiritual também vai causar algum desconforto. Vai te fazer tomar decisões em que muitas vezes a sua alma não vai ser contemplada, a sua alma não vai ser privilegiada, não vai ser coroada, porque você está aprendendo a tomar decisões pelo Espírito. Entenda bem, as decisões tomadas pelo Espírito normalmente são as mais difíceis. As decisões que muitas vezes temos que tomar em Deus nos levam a renunciar certas coisas, nos levam a abrir mão de certas coisas. Então, isso nós temos que aprender desde os primeiros momentos da nossa conversão. Eu costumo brincar, né? Quantas e quantas finais de campeonatos do Palmeiras, que é o meu time, eu deixei de assistir, porque normalmente coincidia com os horários de culto, ou estávamos nos preparando para vir para o culto. Em Campinas, lá o culto ainda era mais cedo, era 6 horas da tarde, se eu não me engano, ou 6h30, não me lembro exatamente. Então os jogos começavam às 4. Normalmente quando estava assim, no melhor do jogo, né, no segundo tempo, a gente já estava saindo para vir para a igreja. Então a gente, muitas e muitas vezes, né? Aí eu falo, mas isso não é nada, mas para um novo convertido, isso é importante. Muitas vezes, se aquele cara gostava muito de futebol, perder a final do campeonato era muito ruim. Então desde cedo eu aprendi a abrir mão de coisas que eu gostava, naturalmente, por causa do reino de Deus. Estou citando um exemplo pequeno, um exemplo simples, né? Bobo até, mas que me ensinou desde novo convertido a tomar decisões não baseados no que minha alma queria, mas baseados naquilo que o Espírito queria. Eu lembro uma vez que eu estava aborrecido com uma situação na igreja. Eu era também convertido há uns 2 anos, 1 ano e meio. E eu cheguei aí até o culto. Eu não tinha carro naquela época, eu cruzava boa parte do centro de Campinas a pé para ir até o salão da igreja, que ficava no centro também. E eu cheguei até o salão da igreja, cheguei na porta da igreja, e eu falei, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E voltei para casa, morava sozinho. Cheguei em casa, falei, vou abrir a Bíblia e ver o que Deus vai falar comigo. Abri um provérbio que dizia assim, que aquele que se separa busca os seus próprios interesses, e a sabedoria de Deus não está nele. Eu levei uma paulada do Espírito na minha cabeça, né? Fiquei com a cabeça inchada a semana inteira, né? Olha só o que o provérbio dizia, aquele que se separa busca os seus próprios interesses, e a sabedoria de Deus não está nele.
Eu estava com uma situação, eu não me lembro, acho que eu já estava gostando da Nicinha, e a Nicinha, não sei o que tinha acontecido, eu estava com ciúme, alguma coisa assim. E eu voltei emburradinho para casa, né? Eu falei, não vou ficar aqui, porque não sei o quê, e fui embora. Não falei com ninguém, só eu e Deus ali. E cheguei em casa, o Espírito Santo me fala isso. Aquele que se separa, aquele que se isola, aquele que se fecha em si mesmo, busca os seus próprios interesses. Está frustrado com os seus próprios interesses. Está buscando o seu próprio bem-estar. E aí, e a sabedoria de Deus não está nele. Meu irmão, aquilo para mim foi assim, algo definitivo, foi um ensino definitivo do Espírito, para eu tomar outras decisões no futuro. Eu nunca mais me separei por qualquer questão de relacionamento na igreja. Nunca mais deixei de ir num culto porque tinha alguma pendência com algum irmão, alguma coisa para resolver. O que eu fazia? Eu buscava resolver durante a semana ou antes do culto, chamava o irmão, conversava, resolvia. Nunca deixei de tomar uma ceia por não resolver problemas, por não perdoar pessoas ou deixar as coisas na luz. Aquele ensino do Espírito, logo no início da minha conversão, usando a palavra de Deus para revelar para mim algo tão importante, me serviu para toda a minha vida cristã. Aquele que se separa, busca os seus próprios interesses, e a sabedoria de Deus não está nele. Sabe, isso é fazer as escolhas ou da alma ou do espírito. Eu escolhi pela minha alma naquele dia. Eu escolhi pelo meu coração. Meu coração estava triste, meu coração estava magoado. E eu tomei uma decisão baseada nos meus sentimentos, baseada nas minhas emoções. E levei uma bordoada, uma cacetada do Espírito, né? Com a palavra de Deus no meio da cabeça, né? Que eu nunca mais esqueci. Aquele ensino entrou na minha vida, desceu ao meu espírito, se tornou um princípio para o qual eu nunca mais, do qual eu nunca mais abri mão. Aquele princípio, nunca mais eu tomei decisões em relação a relacionamentos, né, com a igreja e tal, baseado em sentimentos. A gente precisa entender que há momentos na vida que Deus nos pressiona para nós amadurecermos, para nós crescermos. Eu creio que tudo isso que tem vindo sobre a terra, todo esse sofrimento que é muito difícil, né? Cansativo para todo mundo, exaustivo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas essas coisas não têm vindo sobre a terra por acaso, meus irmãos. Elas têm vindo primeiro para que a igreja amadureça, para que a igreja cresça, para que a igreja, através do sofrimento, entenda, escute o que Deus está querendo dizer. Nós não vamos continuar, muitas coisas estão mudando e vão mudar, provavelmente, na vida de igreja que nós vimos tendo. Não a nossa igreja local só, mas as igrejas de maneira geral. Vamos ter que achar outras maneiras de estarmos juntos, de cultuarmos, de nos reunirmos, né? Por isso que as reuniões pequenas são tão importantes. Nós vamos começar, né, estimulando os líderes a fazer, alguns já têm feito, mas quem não tem feito, fazer reuniões virtuais, porque é possível fazer com as suas células. Nós esperávamos que essa situação passasse mais rapidamente, né? Mas não foi o caso. Então temos que nos ajustar, mas não ajustar com raiva. Eu vejo muitos pastores falando com raiva dessa situação, amargurados, e ficam amargurados contra as autoridades, amargurados contra prefeito, governador, contra presidente, contra ministro. Eu não estou dizendo que todos têm acertado ou estão deixando de acertar, eu não estou entrando no mérito das coisas, né? Eu tenho muitas críticas a muitos deles,
Mas a questão é que se os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nós vamos entender que Ele vai usar essas situações para nos amadurecer e para valorizarmos aquilo que realmente é importante ser valorizado como igreja. Deixarmos de entender que nós não estamos aqui, que nós não entendamos mais, mudar nossa mente em relação ao culto como um ritual, não é? Por exemplo, nós não tomamos ceia esse mês. Aí você pode dizer: nossa, mas e agora? Não tomamos a ceia, estamos perdidos em termos de comunhão? Não, não. A ceia, não é? A última ceia, né? E é o registro da ceia mesmo, só tem um registro da ceia de Jesus com seus discípulos. E nós muitas vezes pegamos aquilo e tornamos aquilo um ritual. Mas nós temos que entender que a nossa comunhão tem que ir muito além de um símbolo, de comermos o pão e tomarmos o suco de uva ou o vinho. É muito além. A ceia não é apenas um símbolo com dois elementos figurativos. A ceia só tem sentido se de fato nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e se temos uma aliança entre nós através de Jesus Cristo. Uma aliança de fato, uma aliança de verdade, uma aliança autêntica. E essa aliança é que nos leva a orar uns pelos outros, é que nos leva a nos solidarizarmos, a consolar uns aos outros quando alguém perde alguém querido, não é? É essa aliança que nos leva a nos mover em favor dos nossos irmãos, mesmo quando isso nos custe algo, mesmo quando isso não é tão conveniente. Então, quando nós tomamos a ceia aqui, é um coroamento, uma celebração de algo que acontece de verdade no meio da igreja. Porque se a comunhão não acontece de verdade no meio da igreja, o tomar a ceia é um ato inútil. Se a vida de comunhão não acontece entre nós, e se nós não entendemos a aliança que nós temos no sangue de Cristo uns com os outros, o tomar a ceia é inútil. Paulo fala isso: se alguém toma a ceia sem entendimento do que ela significa, vai ser morte e não vida, porque é um símbolo vazio. Então o fato de não tomarmos a ceia não faz de ninguém, isso é um pecado mortal, nós vamos deixar de ir para a presença de Deus. Não tem nada disso, porque a nossa comunhão tem que se manter. Nós somos ligados uns aos outros como irmãos em Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Essa aliança que você tem com um grupo específico de pessoas, que a gente chama de igreja local, ela precisa permanecer, mesmo que a gente fique um tempo sem se reunir. Por isso que muitas igrejas igrejas que eu tenho visto pastores preocupados, porque muitas vezes os seus membros não têm essa visão correta do que é aliança com Deus e aliança uns com os outros. Estão muitas vezes indo em rituais, seguindo cultos como rituais. E aí o ritual não está acontecendo, olha, o povo vai se dispersar. Vai se dispersar por quê? Porque o vínculo não está no lugar certo. A aliança não está baseada em elementos corretos. A aliança tem que estar baseada na pessoa de Jesus Cristo. Deus é Espírito, meus irmãos, Ele é invisível, entendeu? Você se relaciona com Deus sem nunca tê-lo visto. E se agora você não está vendo a igreja diante de você, você vai deixar de ter fé? Você creu em Deus sem nunca tê-lo visto? Agora nós estamos vendo nossos irmãos só virtualmente. Você está me vendo através de uma tela de celular ou de computador. Você vai deixar de crer por causa disso? Porque agora eu me tornei uma pessoa virtual, eu sou menos real para você do que eu era quando você podia me ver fisicamente? Você sabe que você pode contar comigo como pastor para orar por você, para qualquer necessidade que você tenha. Eu continuo sendo a mesma pessoa.
Eu continuo estando disponível da mesma maneira. Tenho que me resguardar um pouco mais? Tenho. Mas a minha oração não ficou menos eficaz do que era antes, nem mais eficaz. Ela continua sendo o que ela sempre foi. A minha maneira de pregar agora é diferente. Eu estou pregando aqui para um monte de cadeiras vazias, né? Mas eu estou pregando para quem está do outro lado da tela, crendo que essa palavra vai tocar a tua alma, vai tocar o teu espírito e vai te edificar. Então nós vamos ter que repensar muitos conceitos. Eu sempre ministrei contra rituais, dizendo que o culto não é um ritual morto, o culto tem que ser vida. Todos esses símbolos que nós temos, todas essas coisas, elas têm que ter vida nelas mesmas. O batismo nas águas, né? Eu lembro uma vez que tinha há uns 3 anos atrás, uma senhora que começou a vir na igreja, ela já era de idade, e ela queria se batizar, e ficamos tão felizes com isso, e nós tivemos que adiar o batismo, porque estava, eu não me lembro, acho que era muito frio, estava um tempo de frio, e precisamos adiar uma vez, adiamos 2 vezes, e essa senhora teve dengue, e em 1 semana ela faleceu. Eu fiquei muito triste, por não ter podido batizá-la nas águas. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou comigo: olha, fique em paz, porque ela já está com o Pai. O fato dela não ter sido batizada nas águas não impede dela ser salva, porque ela desejou no coração dela ser batizada. Do ponto de vista de Deus, é como se ela já tivesse sido batizada, porque no seu coração ela quis. A questão física, né, do tempo, eu pensei, como é que eu vou batizar uma senhora de idade num frio, não é? E tal. A questão física não foi culpa dela, não foi falta de desejo dela, não foi falta de empenho dela, ela já tinha decidido no seu coração. Então eu me senti absolvido por Deus, né? Falei, Deus me perdoa, né? Mas Deus falou, amém, ela está salva, né? E ela está em Deus. Então o símbolo, o ritual, o ato exterior, ele tem que ser precedido de algo interior primeiro. Então primeiro a pessoa se decidiu batizar. Primeiro a pessoa vive em comunhão com a igreja, ela toma a ceia. A pessoa quer ser batizada, ela se batiza por uma nova vida. Agora, se ela se batizar, e quantas vezes nós batizamos pessoas que não se converteram de verdade, só tomaram um banho, porque não entenderam o que significa o batismo. Nós não podemos julgar quem entende e quem não entende, nós vamos ver com o tempo pelos frutos, se aquela pessoa de fato se converteu ou não. Mas nós não podemos negar a água do batismo para ninguém, assim como a ceia. Nós esperamos que todos que participam da ceia tenham entendimento do que a ceia significa. Viva uma vida de comunhão, uma vida de aliança. Nós não podemos determinar. Paulo fala, o homem examine-se a si mesmo, e então decida se toma ou não a ceia. Nós não podemos de antemão julgar, a não ser que haja uma coisa explícita, um pecado explícito, alguma coisa assim, que a pessoa não quer se arrepender. Mas caso contrário, algo público. Caso contrário, nós não podemos julgar as intenções dos corações. A nossa luta é interior, alma e espírito, carne e espírito. Que você possa sempre entregar o domínio da sua natureza humana ao domínio do Espírito de Deus. Você tem uma natureza agora de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo. Aqui, vou terminar com esse versículo, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, para você pertencer a Cristo, você precisa ter o mesmo Espírito de Cristo. Você tem que se identificar com Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, agir, falar como Jesus Cristo. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus,
co-herdeiros com Cristo. Eu creio que você tem sido assim com a tua vida, né? Você tem sido recebido o Espírito de Cristo, tem procurado agir como Cristo, tem procurado dar vazão, prestar obediência à voz do Espírito e não à voz da sua alma. Então continue assim, continue sendo firme em obedecer ao que o Espírito Santo te diz, não é? E considere que todo sofrimento, toda luta que você está passando é um processo de Deus para te amadurecer. Crescimento, não existe crescimento sem dor. Não existe amadurecimento sem pressão. Amém? Que esses dias, né, você possa se encher da palavra de Deus, do Espírito de Deus, que você possa fazer sempre as escolhas privilegiando o Espírito Santo. Queria te convidar a orar. Senhor, que nós sabemos que a nossa natureza adâmica, ela é fraca, ela é incapaz de te obedecer, incapaz de te servir como convém. E o Senhor sabe que há uma luta entre a nossa alma e o nosso espírito. Mas nós queremos aprender a obedecer à voz do Espírito, a obedecer ao Espírito e não à carne. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a também fazerem isso. Senhor, fortalece cada um, renova a esperança, renova a alegria, renova a fé, renova o ânimo, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus, que cada um tenha uma semana abençoada, cheia da tua presença, e que todos sempre queiram fazer o que é bom e tenham uma visão para abençoar aqueles que estão sofrendo, Pai. Abençoa a tua igreja local, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a cada um, tenha uma semana cheia da presença de Deus. Amém.